Being recorded. Saudações, vamos iniciar a gravação da nossa aula referente ao dia 4 de fevereiro de 2021. Aula esta que não tivemos, né, no momento síncrono, porque eu estava participando do conselho de classe. Se eu não me engano, era o conselho de classe do primeiro ano. E aí eu fiz uma pequena alteração. Nesta data, a gente veria o conteúdo de diarreias e obstipação, e aí eu estou gravando a aula de doenças inflamatórias intestinais, e a gente vai ver esse conteúdo de diarreias e obstipação na próxima aula, correto? Então, vamos começar, né, a nossa aula. Como vocês já devem ter visto aí, a gente já tem a projeção do slide. A gente vai falar de doença inflamatória intestinal. Então, desde que nós começamos a estudar gastrite, né, e aí passamos por hepatites, né, enfim, e tantas outras inflamações, eu falo do conceito de inflamação para vocês. Porque naquela época eu já citava, né, que era importante a gente saber esse conceito para entender uma gama de doenças que existem no nosso organismo. E aí, como eu falei lá em gastrite, quando a gente fala de inflamação, a gente tem que ter em mente um agente agressor num lado, né, e o organismo do outro. E aí, quando esse agente agressor ou esse agente que não é muito bem tolerado pelo nosso organismo entra em contato com alguma parte dele, com algum órgão, com alguma célula, desencadeia o início do processo inflamatório, onde o sistema imune vai produzir células, substâncias, para destruir aquele agente agressor. E aí, na maioria das vezes, muito da sintomatologia, né, desse processo inflamatório é devido a ações que visam exterminar esse agente agressor. Né? Quando a gente pensa em gastrite, a gente lembra da Helicobacter pylori, que é o agente agressor lá na mucosa estomacal. Quando a gente pensa em conjuntivite viral, a gente está pensando num vírus, que é o agente agressor para essa conjuntiva e vai gerar o processo inflamatório. Quando a gente pensa em inflamações respiratórias, né, causadas, por exemplo, pela infecção, né, de um vírus, a gente também está pensando nesse vírus como agente agressor. E por aí vai, né? E na doença inflamatória intestinal, ou nas doenças que a gente vai ver hoje, não é diferente. A gente vai ter um agente agressor, né? A gente vai ter um intestino sensível ou predisposto a esse processo inflamatório, e aí a gente vai ter a doença inflamatória localizada no intestino. Quando a gente está falando dessas doenças inflamatórias intestinais, ou DI, a gente está falando dessas afecções inflamatórias, né, gastrointestinais, de causa ainda desconhecida. Então, não tem um agente agressor propriamente dito. Existe a predisposição, existem fatores desencadeantes, existe um conjunto que vai dar origem a essas doenças. As principais que a gente vai ver aqui hoje são doenças de Crohn, que vocês nunca devem ter ouvido falar, ou se ouviram, não é frequente, né, que tenham ouvido falar sobre doenças de Crohn, e colite ulcerativa inespecífica. Beber um pouquinho de água, né? Então, essa colite ulcerativa inespecífica, a gente também chama de retocolite, né? Ou colite ulcerativa, tem outras denominações. Então, aqui a gente tem uma figura que vai exemplificar bem. Então, todas as duas, tanto a colite ulcerativa como a doença de Crohn, são inflamações na região do intestino grosso. Mas a principal diferença é o quê? Além de algumas características dos sintomas, é a localização do processo inflamatório. A colite, ela geralmente forma essa coleção inflamatória em massa, né? Ela vai atingir extensas regiões do intestino grosso. E a doença de Crohn, ela vai atingir regiões espaçadas,
né? Ela não vai formar aquele bloco de coleção inflamatória. Então, ela vai atingir, ao mesmo tempo, diferentes regiões, ok? Então, aquele bloco inflamatório, aquelas regiões todas inflamadas, é a colite, e regiões espaçadas é a doença de Crohn. As causas, né, como a gente já falou, a gente tem uma combinação de fatores que vão levar ao surgimento dessas doenças, né? Então, a gente tem fatores genéticos. Na maioria das vezes, as pessoas que têm doença de Crohn, colite ulcerativa, ou mesmo síndrome do intestino irritável, né, ou outras doenças específicas aí da região intestinal, são pessoas que têm casos na família. Então, é muito comum, né? O indivíduo, ele é jovem, tem doença de Crohn. Se você observar a família dele, em alguma das famílias, seja materna ou paterna, tem pelo menos um ou mais casos com doença de Crohn. Existem situações, não é muito comum, que às vezes os dois ramos da família têm. Então, aí a predisposição genética, né, a probabilidade desse indivíduo ter, ela é muito maior. Outro fator que leva também ao surgimento dessa doença, associado aí ao fator genético, são os fatores ambientais, né? A microbiota ou microflora, como era chamada antigamente, a dieta que esse indivíduo consome, né? Aquele padrão alimentar pobre em fibras, rico em alimentos que vão irritar o intestino, muita proteína de origem animal, principalmente, e pobre em frutas, hortaliças e fibras de um modo em geral, né? Baixa ingestão de água e por aí em diante. Além disso, a gente tem alguns eventos que a gente chama de eventos desencadeantes desconhecidos, como alguma alteração nesse processo de imunorregulação, né? Então, existem indícios de que essa resposta imune é como se ela fosse, entre aspas, um pouco exagerada para a condição que o indivíduo se encontra. Então, aí, quando você junta essa imunorregulação um pouco debilitada ou descontrolada, mais os fatores ambientais, uma dieta pobre em fibra, uma microbiota intestinal pobre em bactérias benéficas e rica em bactérias patogênicas, causando lesões frequentes, e a própria predisposição do indivíduo de ter a doença inflamatória, a gente tem o pacote completo e a doença se instala. Aqui nós temos algumas figuras, né, da luz intestinal com algumas condições onde a gente encontra colite e doenças de Crohn. Então, vocês podem ver que esse intestino está bem inflamado e dói bastante. Aqui a gente tem uma das complicações da colite ou da doença de Crohn, que é o que a gente chama de megacólon tóxico, né? Então, uma das regiões inflamadas, naquele processo inflamatório, a gente vai ter um exudato, uma ferida, e aí as bactérias da região intestinal, elas vão colonizando essas coleções inflamatórias e vão criando o quê? Vão aumentando a sua população e vão criando um inchaço, um edema, né, na região do cólon, que a gente chama de megacólon tóxico. Aqui, outra complicação que pode surgir a partir desse processo inflamatório recorrente, que tanto doença de Crohn quanto colite são processos recorrentes, é a formação de tumores, né? Então, vai inflamando, lesionando o tecido intestinal, vai cicatrizando, depois recidiva, cicatriza, e se a pessoa também tiver predisposição ao surgimento de cânceres, esses cânceres intestinais podem surgir. Né? Aqui a gente tem a evolução, né? No estágio 0 até chegar ao estágio 4. E outra complicação dessas doenças inflamatórias intestinais é o surgimento de úlceras anorretais, né? Ou as chamadas fístulas digestivas, né? Então, aqui a gente acompanha, a gente tem um recorte aqui da região intestinal, né? Da região próxima ao ânus, né? Finalizando aqui o cólon.
Quando a gente se aproxima, a gente tem o quê? Várias feridas, né? Em decorrência do quê? Desse processo inflamatório. Né? Esse processo inflamatório, essa coleção inflamatória, ela produz também substâncias que são chamadas substâncias proteolíticas, que vão o quê? Digerir proteína. E aí elas vão digerindo, né, a partir dessa inflamação, o tecido, a carne aqui do intestino, e vai corroendo, corroendo, até começar a digerir o quê? O tecido muscular e extravasar aqui, ó, na pele. Então, aí a inflamação do intestino exterioriza pela pele por esse canal que a gente chama de fístula, ou fístula digestiva. É muito comum acontecer. Agora, como eu sei que eu tenho uma doença inflamatória ou não? O principal caminho para a gente descobrir se tem uma doença inflamatória ou não, ou mesmo qualquer outra doença, são os sintomas, né? A entender o que, que eu estou sentindo e com que tipo de doença que esse sintoma se correlaciona, né? Então, aí, os sintomas das doenças, eles vão ser influenciados pelo local e pelo tipo de lesão. Tá? Se é uma colite, que é uma inflamação extensa, vai ter um tipo de sintoma característico. Se é doença de Crohn, por exemplo, que é espaçado, pode ter outros tipos de sintomas. Agora, o importante é a gente fazer exames preventivos, né? Ou chamados check-ups, que é um termo em inglês, que são os exames que a gente faz para o quê? Para prevenir doenças futuras, para avaliar o organismo enquanto ele não está doente, ou pelo menos nas fases iniciais das doenças. Por quê? Porque nas fases iniciais da doença inflamatória intestinal, as lesões conseguem ser tão pequenininhas que o paciente não sente sintoma nenhum. Ou se ele sente alguma coisa, se ele sente alguma coisa, este paciente às vezes confunde este sintoma com alguma outra dor inespecífica e acha que não é nada mais grave. Mas, de um modo em geral, a gente separa os sintomas aqui por doença. Na doença de Crohn, os mais comuns são fadiga, anorexia, perda de peso variável, dor ou cólica no quadrante inferior. Então, lembra que a gente já trabalhou essa questão dos quadrantes, principalmente quando a gente falou de hepatopatias? A gente pega o abdômen, como se ele fosse um retângulo, e divide ele em 4 partes, né? Cada parte dessas, né? 4 partes como se fosse uma cruz. Cada parte dessas é um quadrante. Então, na região superior, a gente tem o quadrante direito e o quadrante esquerdo, e na região inferior, a gente tem o quadrante direito e o esquerdo também. No caso da doença de Crohn, é muito comum essa dor no quadrante inferior, no direito e no esquerdo, né? E aí, diarreia, né? O indivíduo vai evacuar aí de 5 a 6 vezes por dia, tá? E aí, as evacuações, elas são pastosas ou liquefeitas, né? Quando as fezes saem bem ralas, bem líquidas. E geralmente não tem sangue visível. Além da fadiga, anorexia, perda de peso, dor, cólica, diarreia, é muito comum também febre. Agora, atentem que fadiga não é um sintoma clássico de doença intestinal. A gente sente fadiga em várias situações do dia a dia. Até, por exemplo, pensando em mulheres no período pré-menstrual ou na própria menstruação. Então, não é um sintoma que você vai ter fadiga e vai pensar uma doença intestinal. A anorexia, que na verdade o termo mais correto, ao meu ver, seria inapetência, que é perda de apetite, considerando, por exemplo, agora esse período de pandemia, que a gente está encarcerado dentro de casa, né, a falta de apetite, a falta de estímulo para comer, ela é grande, então pode ocorrer independente de uma doença intestinal. A perda de peso também pode ocorrer. A dor ou cólica no quadrante inferior pode ser um transtorno menstrual, pode ser uma dor por qualquer outro tipo de situação. Mas aí a gente tem condições, uma condição específica que pode ligar todos esses sintomas à doença inflamatória intestinal, especificamente à doença de Crohn, que é a diarreia, né? Então, se a pessoa está cansada, com falta de apetite, perdendo peso, com muita diarreia, né, muita dor e febre, a gente tem que suspeitar de alguma doença intestinal, tá?
Tem indivíduos que vão com todos esses sintomas para o médico, super preocupados, achando que tem uma doença gravíssima, não que doença de Crohn não seja gravíssima, mas a maioria das vezes as pessoas desconfiam de ser câncer, por exemplo, né? E aí, quando chegam lá, descobrem que é uma doença grave, sim, é uma doença que requer cuidados, sim, mas é doença de Crohn, né? Então, com manejo bem feito, né? Com cuidado, com alimentação, com os medicamentos que se toma, com cuidado de manter um padrão de ingestão compatível com quem tem essa doença, os pacientes eles conseguem ter uma sobrevida muito tranquila, né? E aí é bem mais fácil de controlar ou de administrar do que um carcinoma. No caso da colite, a gente tem alguns sintomas distintos. Na colite é muito comum a diarreia, né, com sangramento retal. Lá na doença de Crohn, como vocês observaram, né, tem aí a diarreia sem sangue visível, né? Então a pessoa vai ter só uma diarreia. Na colite, a gente já tem sangramento retal, que é aquele sangramento vivo, né? Que quando a pessoa tem sangramento nas fezes e o sangue está escurecido, ou seja, ele está oxidado, a gente desconfia que esse sangramento ocorreu em regiões superiores do trato gastrointestinal, como o próprio intestino delgado, ou mesmo estômago ou esôfago. Agora, quando as fezes têm sangue vivo, é porque esse sangramento ocorreu em regiões próximas ao ânus. E aí não deu tempo desse sangue oxidar, ok? Então, na colite, a gente vai ter esse sangramento retal, dor, né, que é comum também lá na doença de Crohn, espasmos intestinais, que são aqueles movimentos bruscos, febre, né? Então, espasmos não é comum na Crohn, é na colite, mas a febre ela já tem em comum. Desidratação, desequilíbrio eletrolítico, anorexia e desnutrição. Então, em relação à doença de Crohn, a gente vai ver que a principal diferença da colite para a doença de Crohn é que a gente vai ter o sangramento retal, os espasmos, né? E o quadro de desidratação. Tratamento. A gente tem três tipos de tratamento que têm que ser realizados concomitantemente, ao mesmo tempo. Tratamento medicamentoso é primordial. Em algumas situações, não é concomitantemente todos, perdão. Em algumas situações é necessário tratamento cirúrgico, principalmente quando o paciente desenvolve fístulas, né, intestinais, e o tratamento nutricional. Então, via de regra, a gente vai focar para um bom prognóstico desse paciente no tratamento nutricional e no tratamento medicamentoso, tá? Na dieta desse paciente, o que a gente vai trabalhar? Na nutrição oral, que vai ser o enfoque aqui dessa aula de hoje, a gente tem que pensar em alimentos que não vão agredir o intestino desse indivíduo. A gente tem que imaginar que ele está com o intestino todo inflamado. Mas, Márcia, o paciente com doença de Crohn e com colite, ele vai poder utilizar a dieta via oral? Vai. Mas não é comum que ele utilize a via parenteral e a via interal? Ó, nos momentos de crise, de maior dor, aquelas situações que já aprendeu, né? Que o intestino ele tem que ficar o quê? Descansando, tem que promover repouso intestinal. Esse paciente vai receber a dieta parenteral. Então, ele vai receber pela veia todos os nutrientes, né, pelos vasos sanguíneos, todos os nutrientes que ele precisa. À medida que ele vai evoluindo, ele passa para interal até ele chegar na via oral, porque a gente não quer um paciente que fique com uma sonda parenteral para o resto da vida, né? Com catéter num vaso sanguíneo o resto da vida. De preferência que ele evolua para a dieta oral. Mas aí, na dieta oral, na nutrição oral, é importante que a gente tenha uma dieta que não vá
lesionar o intestino, que vai proteger esse intestino. E aí, quais são as principais características? A gente vai evitar uma dieta hiperlipídica, tá? Porque quanto mais gordura nessa região intestinal, somente para um indivíduo que tem doença de Crohn ou colite, a gente vai ter um agravamento da diarreia, né? E aí, essa dieta hiperlipídica pode exercer um efeito irritativo no trato gastrointestinal. Além disso, a gente vai evitar carboidratos simples, porque os carboidratos simples, como glicose, galactose, frutose, eles são o quê? Altamente fermentáveis. Então, as bactérias intestinais preferem eles, né, uma cadeia menor, para o quê? Quebrar aquelas cadeias e fermentar esse carboidrato. E aí, fermentando esse carboidrato e produzindo muitos gases, a gente vai ter dor, espasmo e um aumento do ritmo intestinal, ok? Nos casos em que a gente vai ter pacientes com uma inflamação mais grave, a gente recomenda, né, a nutrição parenteral e depois, quando tiver uma cicatrização melhor, o processo inflamatório tiver se extinguido, a gente evolui para a nutrição enteral até chegar na nutrição oral, né, em que a gente vai priorizar o quê? Uma alimentação saudável, adequada ao indivíduo teoricamente sadio, ou seja, mas sem suplementações, mas rica em verduras, frutas, hortaliças, laticínios, carnes magras, e o principal foco é o quê? Reduzir a quantidade de gordura, né, e diminuir a ingestão de carboidratos simples, como os açúcares, mel e afins, ok? A gente fica por aqui e muito obrigada pela participação de vocês.